Hello guys, como estão vocês? A nossa aula de hoje é sobre o Simple Future Tense, que é o futuro simples. Esse tempo verbal equivale ao futuro do presente do indicativo em português. Uma das formas desse tempo verbal é o futuro com will. É essa forma que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, pessoal, agora, nessa parte nós vamos ver quando é que nós usamos o futuro com will, né? Vocês podem observar aí, Simple Future Tense, Future with will, o futuro com will. Geralmente usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. É um futuro incerto, né? Você vai falar algo que vai acontecer, que acontecerá, porém pode não acontecer, certo? Então, é uma incerteza, ok? Lembrando que o will, gente, esse will, ele é o auxiliar que indica o futuro quando ele é usado antes do verbo, né? Antes do verbo principal, ele vai indicar que aquele verbo está no futuro. É o exemplo de I play, é eu jogo, mas I will play, é eu jogarei. Aí se eu utilizei o will antes de play, né, nesse caso, e nós tornamos aí no futuro. Então, para colocar no futuro, o futuro simples, o futuro com will, né, basta acrescentar o will antes do verbo, certo? Bom, aí nós temos as regras, agora vamos ver como é que nós formamos, né? São 3 formas, a forma afirmativa, negativa e interrogativa, e nós começamos agora com a forma afirmativa, affirmative form. Então, vamos ver a structure, que é a estrutura da forma afirmativa. Quem vem primeiro na forma afirmativa? O sujeito. Depois do sujeito, né, mais will. E aí o will é usado depois do sujeito. Depois de will vem o verbo principal, né, que é no infinitivo sem to, que ele vai vir na sua forma principal, sozinho, né, o verbo. E por último, um complemento para dar um sentido melhor à oração. Certo? Então essa é a estrutura. Sujeito mais o will, mais verbo principal, mais o complemento. Olha só os exemplos. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa ou uma casa nova, certo? Quem veio primeiro? O sujeito. They, eles. Depois do sujeito vem quem? Will, o auxiliar. O verbo buy o verbo buy quer dizer o verbo comprar, né? Então, se eu digo will buy, né? Eles comprarão. Foi para o futuro. E o complemento a new house. No outro exemplo, we will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Quem é o sujeito? We, nós. E depois do sujeito nós vemos o will, né? E depois do will, o verbo principal, go out, que é o verbo sair. Will go out, né? We will go out, nós sairemos. E tonight quer dizer à noite. Ok, pessoal? Então, o will usado antes do verbo principal, ele vai indicar futuro, né? Essa é a forma afirmativa. Observe sempre ali a estrutura, né? Quem vem primeiro, quem vem depois e assim vai. Ok? Se eu não quiser dizer I will, gente, eu posso abreviar, eu posso tirar o will e colocar o apóstrofo, né, e os 2 L's, né? A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após os pronomes pessoais. Para isso, basta usar apóstrofo LL no lugar de will. Então, posso colocar o apóstrofo LL no lugar de will. Se eu digo I will visit my cousin tomorrow, eu posso também dizer I'll visit my cousin tomorrow. As duas orações aí nesse exemplo, as duas estão corretas. Uma está com o will e a outra está com o apóstrofo LL junto ali do sujeito, né? Isso pode acontecer, ok? E vai estar também correto. O outro exemplo, they will arrive at night. They'll arrive at night. Eles chegarão de noite. Né? Uma oração com will e a outra com o apóstrofo LL. Ele tem o mesmo significado, é usado na mesma situação, certo? Você utiliza como achar melhor. Agora a forma negativa. Na forma negativa, pessoal, nós acrescentamos, veja aí a diferença da estrutura da negativa para a afirmativa, que nós acrescentamos a palavrinha, ó, not,
Veja que ali depois do sujeito, mais o will, aí vem mais quem? Mais not. Então é só acrescentar not depois do will que a gente vai colocar na forma negativa. Bem simples, né? Exemplo, se eu digo they will not buy a new house, eles não comprarão uma nova casa. Veja que agora está na negativa, né? Nós dizemos que não vai acontecer, eles não comprarão uma nova casa e o que foi que nós acrescentamos? Not, logo depois de will. O outro exemplo, we will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. Também utilizamos not logo depois do will. Então, na negativa, o not ele é utilizado depois de will. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar want no lugar de will not. Pessoal, se eu não quiser utilizar will not, eu posso tirar essas duas palavras, o will not, e utilizar want. Vejam os exemplos. I will not visit my cousin tomorrow. Ou seja, I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. Né? Então, observe que as duas orações estão corretas. Uma tem will not e a outra tem won't, como você desejar fazer, certo? O importante é colocar na forma negativa, né? Acrescentando aquele not ali, mas podendo também abreviar. Ok? Isso foi só para mostrar que pode ser usado dessa forma também. They will not arrive at night. They won't arrive at night. Então, will not, won't, certo? Também veja que as duas orações significam a mesma coisa, eles não chegarão de noite, né? Uma utilizada com will not e a outra com won't. Ok? E a forma interrogativa? Na forma interrogativa, diferentemente das outras duas formas, quem vem primeiro é o will, ele vem antes do sujeito. Observe a estrutura. O will mais sujeito, mais verbo principal, né, sem o to, e mais o complemento. Então, nesse caso, quem vem primeiro, quem vem antes é o will, e o sujeito vem logo depois. Há uma inversão, né? Will antes do sujeito, diferentemente das outras duas formas. Então, para fazer a pergunta, né, a forma interrogativa ela é usada para fazer perguntas, certo? Então, nós temos aí os exemplos. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa? Quem veio antes? O auxiliar, will, né? E, como se trata de uma pergunta, nós não podemos também deixar de acrescentar no final a interrogação, né? Por se tratar de perguntas, né? O outro exemplo, will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Veja aí que o will foi usado antes do sujeito, também usamos lá no final a interrogação, ok? E aí temos essa tabela para ilustrar melhor, né, para mostrar melhor as diferenças, né, das três formas, a afirmativa na primeira coluna, a negativa na coluna do meio e a interrogativa na última coluna. Aí você tem as três formas, né? Veja que a afirmativa vem o sujeito, depois o will e depois o verbo. Aí o verbo é travel, que é o verbo viajar, né? I will travel, eu viajarei, certo? Na afirmativa. Na negativa, acrescentamos not, logo depois do will, né? I will not travel, eu não viajarei. E na interrogativa, quem vem antes é o auxiliar will. Will I travel? Né? Eu viajarei? Ok, pessoal? Então, observe aí. E aí também a tabela mostra todos os pronomes. I, you, he, she, it. Né? We, you, they. Mostra todos os pronomes. E vocês observem as diferenças. Né? Qual é a diferença da afirmativa para a negativa? Qual é a diferença também para a forma interrogativa? Como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia, né? Para fazer pergunta, para fazer... falar algo na forma negativa que não acontecerá, né? E também a forma afirmativa. Ok? Essa tabela é bom que vocês retornem a ela, né? E veja as diferenças quando for necessário utilizar para fazer alguma atividade. Ok? Tá aí, né? E agora nós temos os tipos de resposta, né? Quando se faz a pergunta.
certo? São dois tipos de resposta, uma respostinha curta e a outra longa, certo? Na primeira pergunta aí, nós temos o verbo read, aí em azul, né? O verbo read, certo? Que é o verbo ler. E a pergunta é a seguinte. Veja que o eu na pergunta, né, na forma interrogativa, ele vem antes do sujeito. Will you read a book at 4 p.m.? Você lerá um livro às 4 da tarde, né? 4 p.m., né? PM é a expressão que é depois de meio-dia, né? Depois de meio-dia é PM. Antes do meio-dia é AM. Então, às 4 p.m., às 4 da tarde, você lerá um livro às 4 da tarde? Aí nós temos a resposta. Dois tipos, a curta e a longa. Na curta, a resposta é yes, I will. Yes, sim, né? Yes, I will. Isso basta, né, para responder uma resposta curta. Sim, eu lerei, né? E a resposta longa. I will read a book at 4 p.m. Ou seja, repetindo toda a estrutura, toda a oração, certo? De uma forma mais longa, mais explicada, ok? Na parte inferior agora nós temos outra pergunta com o verbo play, que é o verbo jogar, né? Will you play soccer at 3 p.m.? Você jogará futebol às 3, né, às 3 horas da tarde? E aí a resposta agora é uma resposta negativa, né? Você também tem as duas respostas, né? A curta e a longa. Na curta diz no, I won't, né? Lembre-se, want é o mesmo que will not, né? Pode ser will not, pode ser won't, né? No, I won't, né? Não, eu não jogarei, né? Não jogarei, certo? Isso respondendo a pergunta se você jogará futebol às 3 da tarde. E a resposta longa, né? Logo ali do lado, a resposta longa, I won't play soccer at 3 p.m. Eu não jogarei futebol às 3 da tarde, né? Às 3 p.m. AM, PM, lembre dessa expressão, AM é antes de meio-dia e PM é depois de meio-dia, ok? Então aí vocês viram que há dois tipos de resposta. Você pode responder curtinho, yes, I will, ou no, I won't, né? No caso de afirmativa e de negativa. E também pode fazer a resposta longa, né? Colocando repetindo todo o que foi dito na pergunta. Ok? Então é isso, pessoal. Meu thank you a todos. Espero que tenham gostado. Não deixem de retornar, né, se for preciso, para observar as explicações mais uma vez, quantas vezes forem vocês desejarem, né, para tirar suas dúvidas e utilizar corretamente o futuro com will, o future with will. Thank you e até a próxima.